pessoal, meu nome é Marco Aurélio, sou professor de Física, e venho aqui neste canal dar mais uma ilustração sobre as particularidades da Bíblia, sobre descobertas científicas, e trazer à tona assuntos que sirvam para ilustrar. Porque afinal de contas, a ciência, ela, já disse aqui em alguns vídeos, ela não tem o intuito de brigar com a Bíblia. Então, essa guerra de ciência e religião, isso é coisa nova. Isso aí, a maioria dos cientistas sempre foram extremamente religiosos. Alguns são ateus, é claro, mas isso é convicção pessoal, nada tem a ver com a ciência. Mas muitos, às vezes, se sentem receosos de procurarem ou achados arqueológicos ou estudarem, com medo de você, de fato, racionalizar a Bíblia e perder a fé. Não, isso de fato não acontece. A dose a diferença entre o medicamento e o veneno é exatamente a dosagem. Então você não pode partir nem para um extremo e nem para o outro. Na verdade, as descobertas científicas servem exatamente para ilustrar a Bíblia, exatamente para reforçar e reafirmar a nossa fé, e não para excluir a nossa fé. Lembrando que nós nunca, mas nunca iremos conseguir provar a existência de Deus. Por quê? Porque o dia que Deus puder ser provado por um experimento científico, ele anulará toda a fé. Deus deixará todo o seu plano de fé ser anulado. Afinal, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, você acredita pelo simples fato de acreditar, de ter fé. E eu vou falar para vocês hoje um assunto que está no livro de Josué, que é do capítulo 10, versículo 12 ao 14, exatamente quando Josué narra na batalha que o sol parou. Você encontra em vários sites na internet, não vou citar aqui o nome dos sites, mas você encontra em vários sites na internet afirmativas como: os cientistas comprovaram a falta de um dia no universo e comprovaram um milagre. Bom, vamos analisar com calma primeiro essa afirmativa. Na questão de Josué, a gente pode observar o seguinte: muitos cientistas já conseguiram realmente, trabalhando com a questão da rotação do giro da Terra, que é de 24 horas, que é a questão da rotação da Terra em relação à sua idade, realmente está faltando algum tempo ali. Então, os cálculos feitos pela NASA não bateu, então faltou realmente algum tempo ali. Então, alguns cientistas e alguns religiosos proporam que nós sabemos que de fato hoje não foi o Sol que parou, porque quem gira em torno do Sol é a Terra. Então, de fato, tomando esse ponto de vista, esse referencial, você tem que a Terra é que está em movimento. Então, de fato, para que o milagre acontecesse, para que o Sol ficasse numa posição em que ele não mudasse no horizonte, para que o exército de Israel pudesse vencer a batalha, Deus teria que fazer uma estratégia magnífica, que seria parar a rotação da Terra. A Terra simplesmente deixaria de girar, ou simplesmente parar, como diz nesse site que eu estava olhando aqui, o universo inteiro. Então, Deus parar o universo inteiro. Bom, então está explicado cientificamente o milagre. Então, deixou de ser milagre? Vou dizer para você que não. É por isso que os achados científicos não servem para explicar completamente a Bíblia. Se você está esperando isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus não vai deixar ser explicado. Toda a Bíblia não vai conseguir ser explicada nunca por achado científico. Isso anularia a fé. Mas é plausível a ideia de que a rotação da Terra tenha parado. Só que um porém. Os cientistas que criaram essa ideia, ou os religiosos que formularam essa ideia, se esqueceram de um conceito básico de física, que é a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia.
né? Se você não sabe, a Terra gira em torno de 1.700 km por hora. Então, tudo que está na Terra, todo esse cenário, todos esses computadores, tudo que tem aqui está girando a 1.700 km por hora. Uma parada brusca na Terra, uma parada, como menciona, né, para o Sol não poder se mover, uma parada brusca, iria de fato arremessar tudo que está nessa velocidade na direção, no sentido do giro. Imagina, se a Terra parasse agora, tudo que está aqui seria arremessado do prédio, as cadeiras, as mesas, os computadores, o marco, tudo seria arremessado no sentido do giro. Isso, no mínimo, ia causar um evento de extinção na Terra muito grande. Fora isso, a gente ainda tem a questão de que, se o núcleo da Terra ele está em constante movimento, a gente teria erupções vulcânicas constantes, ou seja, as placas tectônicas que boiam no magma, elas iam se deslocar, provocando imensos terremotos, imensos erupções vulcânicas, e ainda teríamos imensos tsunamis. Por quê? A massa d'água ela estaria em movimento também. Com a parada da Terra, ela tenderia a continuar em movimento e avançar entre os continentes. Ou seja, para que isso acontecesse, teria que a história, né, apresentar no mesmo período grandes catástrofes. Então, isso de fato, não encontramos isso não ocorreu. Então, a ideia da parada, né, da Terra é plausível, sim, é plausível. A ideia tem a ver com a ciência, tem a ver com a física, porque de fato não é o Sol que está girando, então o Sol não parou. Quem parou, na verdade, foi a Terra no seu movimento, ou o universo inteiro, né? Mas a gente ainda teria que explicar a questão da inércia, né? Por isso que eu falo com vocês, a Bíblia se acredita pela fé. Essa questão científica, ela serve para ilustrar, ela serve para ajudar na nossa fé e não para respaldar a fé, para embasar a fé. A fé não pode ter embasamento científico. Fé, é acreditar pelo simples fato de acreditar. Então, na verdade, se você acredita que a Terra parou, você vai ter que acreditar que houve um milagre muito maior do que parar a Terra, que é suprir a questão da inércia, que é a primeira lei de Newton. Então, se você acredita que o Sol parou, ou se você acredita que a Terra parou, se você acredita que Deus segurou, não importa. O que importa é que você tenha fé e acredite no milagre. Acredite em Deus. Isso é para isso que a Bíblia foi escrita. A Bíblia é um livro religioso. A Bíblia também pode ser um livro histórico, mas ela é um livro religioso. É por isso que todas essas descobertas, todas essas coisas que a gente encontra sobre arqueologia ou novidades que a gente encontra na internet, elas devem ser questionadas, né? Porque senão nós vamos parecer bobos fazendo essa afirmativa. Não, porque é provado a questão do dia que falta no universo, porque pelos cientistas a Terra parou. Aí vem um aluno do 9º ano do ensino fundamental, fala assim para você: mas tio, e a inércia? Deu para entender? Vai haver um breve silêncio, né? Primeiro, que se não souber o que é inércia, e depois como é que você vai explicar a ele todos esses fatos inerciais? Então, é interessante, sim, do ponto de vista científico, ter a ideia de que realmente, se o Sol não se moveu, é porque a Terra realmente parou, porque ela seria o referencial de quem está aqui vendo o milagre, né? Então, é interessante, sim, nesse ponto. E no outro, a gente transferindo, a gente resolve uma problemática e cria outra. Então, de fato, deve-se acreditar no milagre. Deve-se parar de investigar? Quem sabe a gente não consegue encontrar também, né, como é que Deus resolveu o problema da inércia. Se Ele assim permitir, por que não? O que nós não podemos é deixar de estudar, deixar de pesquisar,
deixar de procurar a verdade e conhecer mais da Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pessoal, fica aí mais essa dica aí do programas, né, Curiosidades Bíblicas, né, a gente detonando aí em certa parte essa questão do dia que falta no universo, né, esse entre aspas mito, né, e comente, deixe o seu comentário aí embaixo. Afinal de contas, é o que eu sempre digo para vocês, esse programa não é para você tomar essas verdades como absolutas, é para você questionar, para você pesquisar. Aliás, a ciência é para isso, né? A Bíblia é pela fé, mas a ciência é para isso, é para a gente questionar, para a gente discutir. Coloque aí seu comentário, quem sabe numa dessas discussões aparecem novos vídeos. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.